Cheguem mais perto, apaguem as luzes. A história que eu vou contar hoje não é sobre fantasmas ou lendas antigas, não. Ela aconteceu em florestas que a gente conhece, com pessoas que poderiam ser nossas amigas, nossas irmãs. É um lembrete bem sombrio de como, às vezes, o lugar que a gente busca para se encontrar é exatamente onde a gente se perde, para sempre. E no coração de toda essa escuridão, uma única palavra foi dita, bem baixinho, e ela definiu o destino de todas elas. Uma palavra que transformou mulheres em alvos: a presa. Tudo começou como um sonho, sabe? A promessa de um retiro de bem-estar, de sobrevivência só para mulheres. Era para ser uma fuga da cidade, uma chance de se reconectar com a natureza. Só que a natureza tem seus próprios segredos. E o lugar que elas escolheram para se curar, na verdade, já era um território de caça. Um perigo antigo e faminto estava lá, só esperando por elas. O plano parecia perfeito, né? Yoga quando o sol nascesse, meditação debaixo das árvores. A ideia era essa: fortalecer os laços entre elas e com a natureza. Elas estavam buscando uma transformação, uma renovação. Mal sabiam elas que a transformação que as aguardava não seria de cura, mas de puro terror. E a verdade é que o grupo já estava meio rachado antes mesmo de a ameaça real aparecer. Tinha Cat, que chegou atrasada com uma história meio furada de pneu furado. Tinha a Ren, sempre testando os limites, sabe? Sempre batendo de frente com a líder, a Joy, que, coitada, só tentava manter tudo em ordem. E para piorar, a fumaça de um incêndio gigantesco pairava no ar. Um mau presságio do caos que estava por vir. A líder do grupo, a Joy, ela bem que tentou avisar. As palavras dela, nossa, hoje soam quase como uma profecia. A natureza selvagem é neutra, ela disse. Ela constrói em cima do que você traz. Se você for fraco, ela vai te quebrar. Elas só não imaginavam o quão literal esse aviso se tornaria. A virada de chave, sabe, do desconforto pro medo de verdade, não começou com um barulho. Não foi um galho quebrando, nem um animal. Começou com uma coisinha pequena, metálica e fria, que elas acharam na trilha. 306. Para a maioria das pessoas, é só um número. Mas ali, no chão daquela floresta, gravado num pequeno cilindro de metal, significava uma coisa só: o calibre de uma bala. A prova fria, irrefutável, de que elas não estavam sozinhas. E quem quer que estivesse por ali, estava armado. Uma das mulheres, uma veterana que já tinha visto o estrago que um tiro pode fazer, ela descreveu o horror que aquela pecinha de metal representava. Ela explicou que o projétil não só perfura, ele esmaga ossos, ele manda ondas de choque pelo corpo e ele rasga os órgãos por dentro como se fossem navalhas em brasa. Naquele momento, o perigo deixou de ser uma ideia e virou uma promessa de dor. E com essa descoberta, a pergunta inevitável ficou ali, pairando no ar pesado da floresta, mais assustadora que qualquer animal selvagem. Elas estavam mesmo sozinhas? A caminhada tinha acabado? A partir daquele ponto, elas eram a caça. O que era só observação, logo se tornou ação. Não tinha mais tempo para duvidar, nem para voltar atrás. A floresta, antes silenciosa, estava prestes a explodir em caos e pânico. A caçada tinha começado. De repente, um som que não pertencia àquele lugar. Não era o vento, não era um bicho. Um estalo seco, seguido por um zunido metálico. O que foi isso? Uma delas sussurrou, a voz quase não saindo. Era o primeiro sinal de que o observador não estava mais só observando. Fica quieta. O comando foi quase um sopro, sabe, desesperado. Os corações batiam tão alto que parecia que iam preencher todo o silêncio da mata. Cada folha que caía, cada respiração presa, parecia um grito convidando o perigo que estava ali, escondido nas sombras. E então, a ficha caiu. Como um soco no estômago. Aquele momento gelado em que a paranoia se transforma numa certeza terrível. Elas não estavam sendo apenas observadas, elas eram o alvo, e o jogo tinha acabado de começar. Vai, vai, vai! O grito foi engolido pelo primeiro tiro, que rasgou o ar com um barulho ensurdecedor. E aí, o inferno começou. Foi uma explosão de pânico, uma fuga cega por entre as árvores, com o som dos disparos ecoando e os galhos arranhando a pele. Não tinha plano, era só correr. O primeiro ataque deixou o grupo em pedaços, feridas, espalhadas, apavoradas. As sobreviventes agora sabiam da verdade terrível. Elas não estavam num retiro.
Elas estavam sendo caçadas como animais. Toda a esperança virou pó em minutos. O plano, achar um abrigo. A realidade, elas estavam completamente perdidas no escuro. O plano, ficar juntas. A realidade, feridas, sangrando, separadas pelo caos. A esperança, esperar por ajuda. Mas a verdade brutal que se instalava era uma só. Ninguém estava vindo para salvar. Só restava uma aposta, desesperada. Usar um carregador solar quebrado para tentar achar o norte. Seguir um sinal fraquinho de GPS para uma área desconhecida no mapa. E torcer. Torcer muito para que aquilo fosse a salvação e não o fim da linha. O que vem agora é o capítulo final dessa descida ao inferno. A esperança é só uma chama bem fraquinha, prestes a ser apagada de vez. E então, no meio do nada, um brilho de esperança. Um forte de pedra, antigo, abandonado. Um milagre. Por um instante, elas respiraram. Mas a segurança era uma ilusão cruel. Lá fora, o som de galhos quebrando. Passos. Os caçadores as tinham encontrado. A armadilha estava fechada. E então, através das paredes de pedra, elas ouviram as vozes dos caçadores. E as palavras que eles disseram revelaram a verdade mais doentia de todas. Deixa uma viva, a última é toda sua. Não era sobre matar, era um jogo, um esporte sádico. E ali dentro daquele forte, o destino delas estava selado. O final dessa história, ninguém sabe ao certo. Se perdeu na escuridão daquela noite. Mas a pergunta que fica, fria e perturbadora, é essa. A caçada pode até ter um fim, mas e se a floresta, uma vez que prova o seu medo, nunca mais te deixar ir embora de verdade?